ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Assunção! Rádio Assunção. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Assunção AM 620. Hoje, 25 de fevereiro de 2014, apresentamos a 21ª edição do programa Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, o AVC, também conhecido popularmente por derrame, conhecido por trombose, é uma das principais causas de morte e de incapacidade no mundo. A prevenção e o tratamento dos doentes com essa patologia envolve cuidados especiais e muito especializados. O que é o AVC? Quais os tipos? Qual a forma de prevenir? Acidente vascular cerebral é o tema de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. O entrevistado de hoje será o Dr. João José Freitas de Carvalho. Dr. João José Carvalho, ele é médico neurologista, membro do Departamento de Doenças Cerebrovasculares da Academia Brasileira de Neurologia, médico-chefe e mentor da unidade de AVC do HGF, chefe do Serviço de Neurologia também do HGF e um dos mais renomados especialistas em AVC em todo o mundo. As linhas já estão liberadas, é só ligar. 3244-9449. O Facebook também, facebook.com/Arruda Bastos, o Twitter, twitter.com/Arruda Bastos. Como sempre, contando aqui com a participação do jornalista Ronald Machado. Boa tarde, Ronald. Ok, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde, doutor Arruda, boa tarde ao doutor João José de Freitas de Carvalho, neurologista, que vai tratar da questão dos AVCs. Aliás, só lembrando aqui, é interessante, doutor, as pessoas mais jovens agora estão também acometidas e morrendo mais cedo com o problema do AVC. Doutor João José vai falar a respeito disso. Mas, doutor João José, introduzindo aqui, já que o programa é curto, são 30 minutos, para que você dê aí o seu boa tarde e já responda. O que é o AVC? Boa tarde, Arruda, boa tarde ao Ronald, boa tarde aos seus ouvintes. É uma alegria reencontrá-lo. Nós que estivemos sempre juntos nessa batalha na Secretaria de Saúde, e você foi uma pessoa extremamente importante para que esse projeto do AVC se concretizasse. E eu acho até que é nosso papel divulgar para as pessoas esses conceitos do que é o AVC, quais são os fatores de risco, quais são as causas. Na verdade, quando a gente fala de AVC, a gente fala sempre de números muito grandes. Se você tem uma ideia, o AVC é a principal causa de morte no nosso meio. Isso pouca gente sabe. No Brasil, no mundo é uma das principais, mas no Brasil, em Fortaleza, no Ceará, é a principal causa de morte. Então, AVC mata mais do que bala, mata mais do que acidente, AVC mata mais do que crime, AVC mata mais do que infarto, mata mais do que câncer, muito mais do que AIDS. Portanto, é um problema de saúde pública, de fato. E hoje o Ceará tem um papel de ponta, tem uma estrutura de ponta a nível Brasil no enfrentamento dessa situação. Ainda temos muito o que fazer, mas já avançamos bastante. Doutor João José, as perguntas foram encaminhadas desde ontem, quando nós divulgamos aqui a sua participação, mas os ouvintes podem ligar.
o nosso querido Albano vai então pegar a pergunta, se já não tiver aqui na nossa lista. Mas o senhor Maurício de Lima, ele pergunta o seguinte: não tem só um tipo, né, doutor José, de AVC? Quais os tipos de AVC? Para introduzir também nesse tema. Na verdade, nós temos dois tipos principais de AVC. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Porque o AVC, ele ocorre quando uma artéria do cérebro entope ou quando uma artéria do cérebro rompe. Quando a artéria entope, a gente diz que houve o AVC isquêmico, que é a grande maioria, 80% dos casos. Quando a artéria rompe, a gente diz que houve AVC hemorrágico. A artéria entope quando um coágulo é formado na circulação, no coração ou em qualquer artéria, e esse coágulo então caminha e vai entupir uma artéria lá do cérebro. Doutor José, outra pergunta aqui do seu João Hércules, ele sempre participa do nosso programa. Ele pergunta quais os fatores de risco para que o indivíduo venha ter o AVC. O nosso programa está sendo, nesse momento, doutor José, escutado por mais de 155 municípios. O senhor está falando para a grande maioria do estado do Ceará. Isso é muito bom. Você sabe que 92% dos casos de AVC podem ser evitados desde que a gente controle os fatores de risco. Há uns 30 anos a gente vem compreendendo, a medicina vem compreendendo através dos estudos que para ter AVC não é você querer, você tem que ter fator de risco. AVC é uma doença de pessoas acima de 50 anos que tem fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? Pressão alta, fumo, obesidade, dieta inadequada, sedentarismo, colesterol elevado, diabetes e uso abusivo de álcool. Esses são os fatores de risco que mais frequentemente levam as pessoas a ter um AVC. Só para você ter uma ideia, se nós controlarmos a pressão arterial do mundo, do estado do Ceará, nós evitaríamos quase 35% dos AVCs. Se as pessoas deixarem de fumar, a gente evitaria mais 20%. Então, com essas duas medidas, a gente já evitaria praticamente metade dos AVCs. Ô, doutor José, uma pergunta aqui que chega da dona Noemi Maria, aqui da Aldeota. Ela pergunta o seguinte: é difícil dar um diagnóstico do AVC? Essa é uma boa pergunta, Arruda, porque é extremamente importante que as pessoas aprendam uma manobra que é muito simples para a gente identificar alguém que está tendo um AVC. Se alguém passar mal ao seu lado e você suspeita que pode ser um AVC, você pede para a pessoa, você lembra de 4 palavras: sorriso, abraço, mensagem, urgente. Você pede para o paciente sorrir, pede para o paciente levantar os 2 braços como se fosse lhe abraçar e pede para o paciente repetir uma mensagem. Se ele sorrir torto, se ele não levantar um dos braços, ou se ele não compreender ou não repetir a mensagem, urgente, chame o SAMU ou leve esse doente para um hospital. Então, essa ideia foi dos bombeiros de Cincinnati, uma cidade dos Estados Unidos, e que hoje é usado no mundo todo e facilita demais o diagnóstico. Ok, são 12h37, aqui é a Rádio Assunção, AM 630, o programa... 620, ó, tu tá botando 10 a mais. 12h37 Eu já fazia minutos. essa manobra aqui AM do doutor José contigo, viu? AM 620. Mandar você sorrir, você meio Eu estou desconcentrado, viu, doutor? Estou Foi desconcentrado, não. estava muito atento aí, me desconcentrei. A rádio é concentração também. É verdade. Tá certo? Aí falando em concentração, bom, a direção é o doutor Arruda, estamos aqui com o doutor João José Freitas de Carvalho, neurologista. Doutor, o senhor falou na idade, que eu acho que é importante. Agora, e o cigarro e a bebida também, e tudo, são vários componentes juntos, não é verdade? É verdade. Agora, como é que se pode conter tudo se nós não temos uma educação de cultura para isso? Você sabe que ainda quando o Dr. Arruda era secretário de saúde, nós começamos um trabalho junto ao Hospital Albert Einstein e nós temos hoje o maior banco de dados de AVC do Brasil, aqui no Ceará, com 4.686 casos investigados. E isso nos deu muita informação sobre o AVC, inclusive essa que você se refere. Para você ter uma ideia, o IBGE estima que 18% da população de Fortaleza tem nível superior. Mas só 6%, 5,5% para ser mais preciso, dos AVCs ocorrem nessa faixa etária. Ou seja, na verdade, a maioria dos AVCs ocorre, de fato, em pessoas
que tem um nível educacional um pouco mais baixo, e isso provavelmente espelha a falta de cuidado com os fatores de risco. Na medida que a pessoa tem a compreensão de que tratar a pressão, tratar o diabetes, tratar o colesterol, e aí é uma coisa muito grave, porque pressão alta não dá sintoma. Ao contrário do que se imagina, pressão alta não dá dor de cabeça como se imagina. Diabetes é uma doença também que não dá sintoma. Colesterol alto é uma doença que não dá sintoma. Então as pessoas têm que ter realmente a iniciativa de periodicamente verificar a pressão, periodicamente verificar a glicemia, periodicamente verificar o colesterol. E as pessoas que têm uma melhor compreensão disso fazem isso com frequência e, obviamente, evitam os AVCs. Isso é um fato. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, doutor João José, chega uma pergunta aqui pela internet, pelo meu Facebook, da dona Vládia Cosmo. Ela diz o seguinte: o problema maior é conseguir socorro imediato de um paciente que tem um AVC, pois é muito difícil, quase impossível, conseguir um leito, que ela coloca aqui. Ela diz que está procurando um leito desde ontem e até agora já se passaram 48 horas. Eu queria que o senhor falasse como... Eu sei que em 2009, né, exatamente no dia 29 de outubro de 2009, que era o dia exatamente mundial do AVC, isso, aconteceu uma coisa importante no Ceará, né, que foi a inauguração da unidade do AVC do HGF. Verdade. Eu sei que essa política avançou enormemente, inclusive agora para os hospitais regionais. Isso. Mas aqui para a dona Vládia Cosmo, o que é que o senhor podia dizer para ela? Bom, então, hoje nós temos, além da unidade AVC do HGF, nós temos a unidade AVC do Cariri, funcionando, fazendo trombólise já desde o ano passado, e estamos prestes a inaugurar a unidade AVC do Hospital Regional de Sobral. Como eu falei, nós temos muito ainda que fazer em relação ao AVC. A rigor, o AVC, para ele ser tratado, para ele receber a trombólise, ele tem que chegar no hospital na primeira hora após o início dos sintomas. Depois dessas primeiras horas, as 3 horas, um paciente com AVC pode ser muito bem tratado em qualquer hospital, desde que ele receba as medicações para controle da pressão, para controle do diabetes, para controle do colesterol, e ele consiga fazer uma tomografia computadorizada. O grande problema não é nem o AVC, a meu ver, Arruda, não é nem o AVC em que a pessoa fica consciente. Nós temos um problema no AVC grave. Nós sabemos que em torno de 10% dos AVCs eles são graves. Então, esse paciente não é um paciente para a unidade AVC, é um paciente para UTI. E aí nós temos uma crise realmente das UTIs, que está sendo feito um esforço, a gente tem que reconhecer, está sendo feito um esforço muito grande, eu acho que brevemente nós devemos ter avanços nesse sentido, mas para o doente grave, eu noto assim, o doente que não é grave, ele tem relativamente um bom acesso, e ele é bem cuidado, mas o doente grave, esse realmente, ele entra na fila das UTIs, e aí realmente é uma coisa muito complicada. Bom, outra pergunta que chega pela internet do senhor Luciano Lima, na cidade de Itapiúna, lá no meu maciço de Baturité. Ele pergunta o seguinte: existe ameaça de derrame? Ele que é lá do interior, já escutou falar, ele é um indivíduo novo, mas já escutou a mãe ou o avô falar que alguém teve uma ameaça de derrame. Existe realmente isso? Existe às vezes ocorre a entupição da artéria e o próprio coágulo se dissolve depois e o sangue volta a circular. Isso é o que a gente chama de ataque isquêmico transitório, que seria a mesma coisa de um AVC isquêmico transitório. O paciente tem um sintoma, mas esse sintoma rapidamente ele corrige e fica normal. É importantíssimo que as pessoas fiquem atentas a essa, digamos, entre aspas, ameaça de derrame ou de ameaça de AVC, porque isso pode ser um prenúncio realmente de um AVC. 30% desses doentes terão um AVC dentro de um mês. Então é importantíssimo que, se a pessoa teve um déficit neurológico, mesmo que seja um déficit neurológico transitório, ele de fato procure uma assistência médica para que possa ser avaliado e eventualmente fazer a prevenção. Ok. Lembrando que nós estamos aqui no programa Saúde em Dia, que tem a produção e a direção do Dr. Arruda Bastos. Eu sou Ronald Machado, jornalista, está conosco o Dr. João José Freitas de Carvalho, neurologista. Dr. João José, nós vivemos hoje um mundo cotidiano complicado. Fila de banco, fila para tudo, mercantil.
E o desrespeito, principalmente. Fila para pegar ônibus, fila para tudo. É uma guerra civil não muito declarada. E as pessoas, em função disso, ficam estressadas e sofrem uma ameaça chamada, que é o tipo de ameaça que foi citado aí. Como é que se faz para corrigir o mundo cão? A rigor, você sabe que se, depois desses anos todos, eu estou com 33 anos de estrada, 33 anos que sou médico, 31 anos que sou neurologista, e nesses últimos anos, convivendo com pacientes com AVC diariamente, se eu tivesse que falar 3 palavras, eu daria as seguintes palavras como conselho: exercício, dieta e estresse. Se a pessoa fizer pelo menos 150 minutos de exercício por semana, tiver uma dieta adequada, o que é uma dieta adequada? É uma dieta que prioriza carnes brancas, que você tem pelo menos 5 porções de folhas e frutas, muita noz, castanha, azeite de oliva, pouco sal, pouco açúcar e pouca farinha. E se o indivíduo sabe gerenciar o estresse, percebendo que raiva só faz mal para quem tem. Um paciente me disse isso, eu achei isso sensacional. Raiva só faz mal para quem tem. E se você fizer uma análise das suas últimas 100 raivas, talvez umas 2 terão valido a pena. Mas nas 100 você recebeu os efeitos colaterais da raiva. A raiva lhe fez mal, embora que só tenha feito efeito em 2. Então, se a pessoa que pratica exercícios, a pessoa que tem uma boa dieta e controla o estresse nesse sentido, eu sei que é difícil no dia de hoje você fazer isso, mas isso começa por uma determinação de fazer e gradualmente a pessoa vai se adaptando a esse novo comportamento. Doutor João Zé, uma pergunta aqui que chega, o nosso ouvinte, a dona Ana Lima, ela pergunta o seguinte: como está o posicionamento do Ceará no tratamento do AVC? Como hoje o Ceará tem tratado o AVC comparando com outros estados da nossa federação? Na verdade, hoje nós somos um exemplo para o Brasil, sabe? Assim, eu digo isso com muita alegria e assim, não é puxando a brasa para nossa sardinha, porque afinal de contas o Arruda foi uma pessoa extremamente importante quando na Secretaria de Saúde, o João Ananias, o secretário na época também João Ananias, e depois o secretário Arruda Bastos, foram pessoas extremamente importantes para que toda essa política se desenvolvesse. Foi criado o Comitê Estadual e, para nossa alegria, em 2012, o Ministério da Saúde lançou finalmente a campanha nacional, a política nacional do AVC. Isso foi lançado em Brasília pelo ministro no Congresso Mundial de AVC, e a nossa unidade aqui do HGF foi a primeira unidade a ser credenciada pelo Ministério da Saúde no novo programa. E para nossa alegria, porque nós estamos fazendo as coisas exatamente para que elas sejam replicadas mesmo, nós não queremos ter nenhum tipo de ser dono de nada, a política nacional do AVC é praticamente a replicação do que nós estamos fazendo no Ceará já desde 2006. Então, eu acho que, como eu falei, tem muita coisa para fazer. Nós temos um projeto de até 2015, portanto, no próximo ano, com a inauguração das unidades de AVC do Hospital Regional do Sobral e com a inauguração da unidade AVC do Xaramubim, nenhum cearense vai morar mais de 1h30 na unidade AVC, e nós estamos iniciando esse ano um grande treinamento com todas as cidades. Fizemos agora no Congresso Brasileiro de Neurologia, o Brasileiro de AVC, agora em novembro, aqui no nosso centro de eventos, nós treinamos 719 profissionais de saúde de todos os municípios do estado do Ceará. Então, pelo menos um profissional de cada município, e nós vamos realmente capacitar essas pessoas, e eu acredito que nos próximos anos nós teremos uma mudança radical desse cenário. Doutor João Zé, o Hélio Leite, ele pergunta se o senhor falou aí trombolítico, quer saber, não entendeu bem, ele quer saber, estão prestando atenção, né? O programa estão ouvindo. Ele escutou o senhor falar em trombolítico e ele quer saber o que é trombolítico. Então, o AVC isquêmico, que a grande maioria dos AVCs, ele ocorre porque é formado um trombo, é formado um coágulo, né? Que também a gente chama de trombo. E esse coágulo, então, ele se forma no coração, forma nas artérias, e ele sobe, se desloca dentro das artérias, até que chega numa artéria menor do que o tamanho dele, ele entope. Naquele momento, aquele coágulo, desde 95, né, foi descoberta uma medicação que vai lá e dissolve o coágulo. Mas quanto mais fresco for esse coágulo, mais rapidamente ele é dissolvido, mais facilmente ele é dissolvido.
Então essa medicação chama-se trombolítico, porque exatamente ele quebra o trombo, ele dissolve o trombo e o sangue volta a circular naquela circulação que ficou entupida. E essa medicação, ela é maior, o poder dela, quando é dada nas primeiras horas. Só para você ter uma ideia, existe um número que quantifica isso, que é um chamado NTT, que é uma medida epidemiológica que se mostra o seguinte: até 1h30 dos sintomas, para cada 2 pacientes que a gente trata, um fica bem. Em 3 horas, para cada 7 que a gente trata, um fica bem. E depois de 4h30 para cada 14. Ou seja, quanto mais cedo o paciente chegar no médico, no neurologista, mais ele tem a chance de fazer. Porque depois de 4h30 não se pode. Mas o indivíduo tem que lembrar que depois que ele chega no hospital, ele vai fazer tomografia, ele vai fazer uma série de exames para depois tomar o remédio. Então isso leva pelo menos 1 hora. Então o ideal é que as pessoas cheguem no hospital na primeira hora após os sintomas. Só assim elas terão a chance de usar o trombolítico. Doutor João José, essa pessoa aqui eu acho que é da saúde, eu não estou conseguindo identificar qual aqui, mas a dona Fátima Holanda, ela pergunta o seguinte: quais os resultados que o senhor já tem depois de implantada essa política aqui no nosso estado? Isso é uma coisa que até é muito interessante e é o que nos move, né, Arruda, quando a gente está fazendo coisas para o público de modo geral, para a população de modo geral. Só para você ter uma ideia, só com essas ações que nós implantamos aqui, nós já diminuímos em 37% a mortalidade do AVC no hospitalar. Ou seja, 37% de pessoas a menos morrem por causa de AVC nos hospitais. E tem um outro dado que eu acho que é fundamental. Nós diminuímos em 34% o número de pacientes com AVC na fila pela UTI. O que significa? Significa construir uma UTI de 15 leitos, sem botar um tijolo. Ou seja, apenas organizando o tratamento, apenas desfragmentando o tratamento do AVC na fase aguda, nós já conseguimos esses números, que são números impressionantes se a gente imaginar que é a principal causa de morte no nosso meio. Então, José, essa pergunta aqui é minha. E com relação às sequelas, o senhor também tem um estudo a respeito da diminuição das sequelas dos pacientes que tiveram AVC? Para cada 100 pacientes adequadamente tratados no AVC, a gente diminui em 30% a mortalidade e 50% as sequelas. Isso é de uma importância brutal, porque você imagina que um paciente com AVC, coisas simples como rolar na cama fica impossível para ele. Uma coisa simples como se alimentar, como ir ao banheiro, isso fica absolutamente impossibilitado para esse paciente. Então, a sequela é uma coisa muito grave, e se a gente não cuida do AVC, a gente pode dividir as pessoas que têm um AVC em 4 grupos. 1/4 morrem, 1/4 ficam severamente incapacitados, portanto 50% das pessoas ou ficam numa cama ou morrem. 1/4 ficam moderadamente incapacitados e só 1/4 das pessoas consegue ficar minimamente incapacitado e só 10% das pessoas conseguem voltar ao trabalho depois do AVC. Doutor José, o seu Marcelo Porto, ele pergunta o seguinte: a equipe que trata bem é uma equipe multidisciplinar. Quais são os profissionais envolvidos no tratamento de um paciente que teve AVC? Você sabe que eu costumo dizer o seguinte: o AVC é tratado, o ideal é que o AVC seja tratado num espaço físico específico para tratar AVC por uma equipe multidisciplinar que tem até médico. Eu coloco isso porque, na verdade, é uma soma de esforços que faz o paciente melhorar do AVC. O médico tem um papel extremamente importante para o diagnóstico, para as primeiras horas, por uma série de gestões naqueles primeiros momentos que podem influenciar. Mas é a equipe multidisciplinar, a equipe de enfermagem, de fisioterapia, de fonoaudiologia, que vai determinar a melhora desse paciente e até o número de sequelas. Doutor João José, uma pergunta que chega. O senhor que é super atualizado, está sempre nos congressos de todo mundo. Qual o futuro para a prevenção, diagnóstico e tratamento do AVC? O que é que nos aguarda com relação ao futuro? Arruda, você sabe que quando eu vinha para cá, eu recebi um e-mail que me deixou muito feliz. Um trabalho nosso, da Secretaria de Saúde, foi aprovado no Congresso Europeu de AVC em Nice, agora em maio, e nós vamos estar lá apresentando esse trabalho lá no Congresso de Nice. Exatamente a gente mostrando que nós não temos diferença aqui no tratamento, se o paciente chega no hospital à noite ou de dia. Isso é muito bom.
Mas, assim, em relação a... Futuro, em termos de diagnóstico, prevenção e tratamento, o que tem de novidade? Tem uma novidade muito legal que eu vi agora no Congresso de San Diego, na semana passada, que era uma medicação, é uma substância que você injeta na veia do paciente e ele localiza o coágulo e brilha na tomografia. Portanto, o paciente chegou com a tomografia, com AVC, você injeta aquela substância, faz a tomografia, ele diz exatamente qual é a artéria que está entupida e você já pode ir lá com o catete e desentupir o paciente. Então, eu acho que nós vamos caminhar para o que o coração caminhou há 20 anos atrás. Antigamente, um infarto era uma coisa gravíssima e hoje em dia, com cateterismos, com procedimentos, você consegue desentupir as artérias coronarianas. Eu acho que a gente vai fazer isso também nas artérias cranianas. Então, João, eu queria que o senhor repetisse aqueles sinais. Esse programa está sendo retransmitido por essa quantidade de emissoras em todo o estado. Os ônibus aí, as pessoas com seus veículos, na parada de ônibus, nos restaurantes. Quais aqueles sinais? Se uma pessoa passar mal perto de um indivíduo, como leigo, ou na sua família, ou um vizinho, ou na escola, no trabalho, qualquer pessoa pode suspeitar ou conduzir, dar um diagnóstico inicial de um AVC. De um AVC. É lembrar de 4 palavras: sorriso, abraço, mensagem, urgente. Se você observar as primeiras letras dessas palavras, formam a sigla SAMU. Então, você pede o paciente sorrir e observa se ele sorri torto. Pede para ele levantar os 2 braços como se fosse abraçar e observa se ele cai um dos braços. E pede para ele repetir uma mensagem. Se ele sorrir torto, não levantar um dos braços, ou não entender ou não repetir a mensagem, urgente, leve esse paciente para um hospital ou chame o SAMU para que ele seja cuidado o mais rápido possível. Eu queria também que o senhor repetisse aquela orientação para os nossos ouvintes, o que o indivíduo pode fazer exatamente para sair desse grupo aí de risco maior para o AVC. Controlar os fatores de risco, que periodicamente, depois dos 40 anos, verificar a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, verificar a glicemia e verificar o colesterol. Fazer exercício, ter uma dieta adequada, e fazer exercício significa 150 minutos de exercício por semana, de exercício realmente que lhe exija. E ter uma dieta adequada e controlar o estresse. Com isso, você diminui praticamente 90% a chance de ter um AVC. O senhor tem algum trabalho em termos de AVC e carnaval? Carnaval aumenta ou diminui os casos de AVC? Pelo consumo de álcool, eu acho que eventualmente aumenta, mas você me deu uma boa ideia. A gente pode até dar uma checada nisso nos nossos dados. Nós temos 3 anos de dados. Podemos observar se após... Aliás, isso é uma excelente ideia, viu, Arruda? Eu vou observar isso logo depois. Se coincidente com essas datas, com feriadões, se a gente tem um aumento do número de AVC. Tá aí, é uma boa ideia, eu vou fazer isso, depois eu lhe trago aqui. Porque eu estou aqui com o Alexandre Maia, que vai comandar o carnaval aqui da Assunção, e eu lembrei de perguntar, já que o nosso programa vai estar de plantão, aqui com o Alexandre Maia, dando orientações também de saúde. Nós já gravamos vivo as nossas dicas para o carnaval. Deixo aí, João José, os microfones, aí o microfone da Rádio Assunção, para você falar mais alguma coisa que você julgue interessante para os nossos ouvintes. Eu acho que o AVC é uma coisa importante, é a principal causa de morte no nosso meio. A gente tem que tomar uma atitude. Essa atitude tem que ser de todas as pessoas, não só do governo. Eu acho que o governo está fazendo a parte dele. Eu acho que os hospitais estão fazendo, o comitê estadual, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Mas grande parte do esforço é do indivíduo, é do cidadão, que tem que perceber que ele tem que controlar os fatores de risco. É fácil. Controlou os fatores de risco, você diminui em 90% a chance de ter um AVC. Mas se ainda assim tiver, haja rápido e leve seu paciente para o hospital o mais rápido possível. Bom, fiquem agora com Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda, agradecendo a participação do Dr. João José, que sem dúvida vai voltar outras vezes para o nosso programa, agradecendo aqui o senhor ter saído das suas atividades na unidade de AVC do HGF, das reuniões do HGF, para prestar esse serviço aqui, que eu considero de utilidade pública. A nossa função principal é esclarecer a nossa população. Fiquem com Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda, um dos mais acreditados programas do Rádio Cearense. Logo depois, meu amigo Igor Loyola, no Forrozão da Assunção. Obrigado pela audiência, fica com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos.
programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.